Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem e nesta tarde que Jesus os abençoe e todos possam estar com seus corações tranquilos. E nós estamos aqui de volta para trazer para vocês mais uma mensagem do livro Lar Oficina, aquele livro, psicografado, com mensagens psicografadas pelo Chico, que traz mensagens de jovens em geral que partiram para a pátria espiritual muito cedo e, através da mediunidade do Chico, trazem notícias da sua situação para seus pais, para suas mãezinhas, para seus pais, família. São mensagens em geral muito emocionantes, como a que nós vamos ver hoje de um jovem de 19 anos chamado José Luiz Chapela, que era piloto privado da aviação civil já com 19 anos e sofreu um acidente aéreo, veio a desencarnar e meses depois mandou uma mensagem para sua mãezinha querida. Lembrando que nós temos esse canal aqui, que se chama Reflexões Espiritualistas, dedicado exclusivamente à divulgação de temas relacionados à doutrina espírita, sempre baseado no Evangelho de Jesus, tá certo? E nós estamos agora estudando esse capítulo, esse livro que já deve estar no finalzinho, faltam, se não me engano, mais 2 mensagens ou 3, e aí nós terminamos esse livro, aí nós vamos ver que novo trabalho nós vamos desenvolver, tá certo? Então eu gostaria só de pedir que aqueles que gostarem do conteúdo do canal, que deixem o seu like, que compartilhem com os amigos, que mandem para outras pessoas, porque esse vídeo é muito importante para aquelas pessoas que estão passando hoje pela situação que a mãe do José Luiz, que nós vamos ver hoje, passou naquela época. Então pode ser que sirva de alento, de consolo, E é para isso que a doutrina espírita serve, principalmente para consolar, o consolador prometido por Jesus. Então, eu peço sempre para compartilhar e aqueles que gostarem se inscreverem no canal, tem o sininho de notificação aqui, para que vocês sejam avisados quando um novo vídeo for publicado. Tá certo? Vamos lá então? Então, Lar Oficina, e aqui a gente vai começar a ver sobre a vida do José Luiz. Essa introdução aqui está narrada pela editora, pelo editor do livro. Possivelmente a mãe dele não quis gravar ou registrar a opinião dela, mas aqui estão os passos que ela adotou logo após o desencarne do filho, Então ele conta o seguinte: para José Luiz, voar sempre foi o objetivo de sua vida. Aos 19 anos já era piloto privado, aquilo que eu falei para vocês, De formação católica, possuía poucos conhecimentos sobre a doutrina espírita, apesar de sua mãe professar a mesma, a doutrina espírita, há mais de 30 anos, e vez ou outra levar-lhe alguma informação, sem entrar no seu espaço religioso em respeito à sua convicção. Em 3 de setembro de 1982, José Luiz substituía outro piloto. Olha como é a vida, gente? Ele substituiu outro piloto, Esse outro piloto não desencarnou e ele desencarnou, Que no último momento se viu impossibilitado de fazer o voo por problemas de saúde em família. O avião partiu de São Paulo com escalas no Rio, Brasília e Tucuruí, devendo pousar em Porto Velho, ou como alternativa de voo na cidade de Rio Branco, no Acre. Em Porto Velho não foi possível pousar devido ao mau tempo reinante, prosseguindo para o citado plano alternativo. Então o avião não conseguiu pousar em Porto Velho e o plano B deles era pousar em Rio Branco, no Acre.
O aeroporto internacional estava com falta de energia elétrica e seus funcionários participavam de alguma homenagem nas imediações. Várias tentativas de pouso foram feitas. Olha só, gente, eles tentaram pousar várias vezes e o aeroporto não estava nem funcionando direito. A população que estava vendo a situação, tentava iluminar o local. O aeroporto muito precário, possivelmente, sem muitos recursos, por impedimento do funcionário responsável. O combustível esgotara, o combustível do avião. O acidente era inevitável. José Luiz foi atendido até o momento de sua desencarnação. Sempre desejou partir desse mundo fazendo o que mais gostava, voando. Ele nasceu para voar. Nesse acidente, partiram para o plano espiritual o comandante, que estava pilotando o avião, o Vanderlir, passageiros, Jaime e Helena, Fausto, César e Elaine, Geraldo, Afonso e Denise, Antônio, Eduardo e Maria da Glória. Na verdade, 4 casais, gente? Então era um avião de médio porte. José Luiz formou-se piloto comercial pela Escola Superior de Aviação em 1979 e contava com mais de 1.000 horas de voo, ou seja, ele era um piloto experiente. Em maio de 83, precisamente no dia 19, Dona Piedade foi a Uberaba com um grupo de mães para conhecer de perto os trabalhos do Chico Xavier, provavelmente o grupo da Dona Yolanda, que nós já falamos aqui. Ficou sabendo que apenas escrevendo um bilhete com a data do nascimento e a desencarnação e o nome do ente querido, poderia receber alguma notícia. Na oportunidade, colocou o bilhete no bolso do paletó do Chico Xavier. Isso acontecia muito, gente, muitas vezes. Eram tantas pessoas tentando falar com ele e essas mães, às vezes desesperadas, iam colocando papelzinho, pedidos, etc., naquele paletó do Chico, assim que ficava cheio de papel no bolso esquerdo, no bolso direito, no bolso de cima. E depois ele, com a ajuda do Emmanuel, dos amigos espirituais, ia depois lendo um por um aqueles bilhetinhos deixados, Exatamente um mês depois, da visita dela em Uberaba, em 19 de junho de 83, Dona Piedade dormia e na madrugada acordou com a voz do filho que lhe dizia: "Mamãe, já recebi a carta do Chico Xavier." E pensou: que carta? A mãe não lembrava mais desse assunto da carta, Pela manhã lembrou-se do bilhete deixado no bolso do Chico. Em agosto, isso foi em junho ela teve esse sonho. Em agosto é convidada a colaborar no trabalho de assistência ao próximo no Lar Oficina, sob a orientação de Dona Yolanda César, como nós pensamos mesmo, E assim o fez. Em setembro retorna a Uberaba, ainda sem esperança de receber a mensagem, mesmo sabedora do recado do seu filho, entendendo a necessidade do conforto espiritual a outras mães presentes, que eram dezenas, centenas de mães ali presentes, gente? Surpresa! No segundo dia de visita, a mensagem foi psicografada. Por solicitação, Dona Piedade conta o valor dos esclarecimentos contidos na carta de seu filho Chapela. A mensagem, sem dúvida, trouxe o alívio imediato das minhas aflições e de meus familiares, que aí já é a mãe dele falando, bem como configurou o crédito aos bilhetes recebidos pela média Dona Marta, posicionando-nos no procedimento a seguir quanto às suas últimas palavras à torre de controle, que se encontram em gravação, sugerindo o esquecimento. Pra vocês entenderem aqui, gente, e através de uma outra médium, Dona Marta, tinha recebido umas poucas palavras do filho, que falava sobre o que estava acontecendo, o que tinha acontecido ali no acidente aéreo. Então ele continua: demonstra o alto nível de respeito ao desespero dos passageiros quando nos diz
que nos poupem a repetição do choro e dos gritos de dor das nossas irmãs que se nos faziam companheiras de viagem. Provavelmente estava gravado no gravador de bordo do avião, né? Essa é uma suposição minha que eu estou fazendo aqui, tá certo? Consolidou ainda mais a crença da família para a outra vida e a ajuda dos grupos socorristas espirituais para os acidentados. Aqui tem um ponto muito importante, gente. Todo acidente, seja aéreo ou de qualquer natureza, tem sempre um grupo de socorro no plano espiritual preparado para receber os desencarnados. Sempre. Ninguém está abandonado por Deus. Ninguém. Ensinou-me que com a perda de quem amamos, pela experiência adquirida com a nossa dor, seja mantida a calma interior. Sabemos ser difícil, mas é a base do equilíbrio, tanto para quem parte como para quem fica. O recomeço será mais tranquilo. As vibrações mais serenas são as do amor na sustentação da saudade que se inicia sem desespero. Lembrando que aqui já é depoimentos da mãe dele, né? Dona Piedade. E ela termina falando: Chico Xavier é essa calma que eleva a criatura humana. É o plano, é a missão, é a oportunidade, é o alento da saudade que Deus nos dá por sua misericórdia. Vocês imaginam, gente, quantas, não sei, centenas, milhares de cartas o Chico escreveu para essas mães e quanto conforto trouxe a essas famílias, né? Por isso ela fala aqui que ele é o alento da saudade, né? Porque ele conseguia ajudar sobremaneira essas mães, os pais, familiares, que, lógico, não deixavam de ter saudade dos seus filhos, mas perdiam aquela sensação de desespero, de perda total, que sempre procede depois de acidentes graves como esse, tá certo? Aqui alguns nomes, depois vocês podem ver o nome dos pais aí. O pai chamava Luiz Gonzaga, a mãe Piedade, as irmãs Ana Maria e Sandra, e ele tinha um irmão já desencarnado chamado Noel Rosa, que era compositor. E a Marta, né, que é a médium da psicografia do Grupo Espírita Noel Rosa. Ela era médium do Grupo Espírita Noel Rosa, tá certo? Aqui eu não sei, viu, gente, se esse Noel Rosa é o compositor famoso Noel Rosa que nós conhecemos. Eu confesso que não fui pesquisar, mas por ter um grupo espírita com o nome dele, é possível que sim. Lembrando que a mãe já tinha 30 anos de vivência na doutrina espírita. Então, eu não pesquisei, mas vocês fiquem à vontade para pesquisar se quiserem. Então aqui a fotinho do Zé Luiz aí com o uniforme de aviador, né, de piloto, né, com idade de 23 anos. Na verdade eu disse que ele desencarnou com 19, mas desencarnou com 23 anos. 19 quando ele se tornou piloto, né? Então não podia ser mesmo, né? Então aqui ele está com idade de 23 anos, tá certo? Então vamos ver a mensagem do José Luiz para a mãe. Ele diz assim: querida mãezinha Piedade, estou realmente sensibilizado à frente de suas lembranças, solicitando confirmação do que lhe tenho afirmado no grupo orientado por nosso irmão Noel e pela bondade de nossa Marta, irmã e missionária do bem com Jesus. Aqui ele confirma então que já tinha trazido mensagens para a mãe através dessa médium Marta lá no grupo espírita Noel Rosa. Efetivamente temos amigos que me estranham nas mensagens ligeiras que venham transmitindo, mas não será justo repetir, depois da desencarnação inevitável, as nossas vozes de receio e de angústia diante do inevitável. Essas vozes clamando por socorro estão registradas, podem ser ouvidas, foram arquivadas e estudadas, e admito que bastará isso para que os nossos amigos e familiares do mundo venham a saber quanto nos custou em sofrimento a queda do avião, que não mais conseguia se manter nas estradas aéreas.
Possivelmente, né, essas gravações e tudo mais são aquelas investigações normais que se fazem após um acidente aéreo para entender as causas do acidente aéreo, né? Mas aqui a gente já entendeu que eles acabaram ficando sem combustível por não ter conseguido pousar no primeiro aeroporto e tiveram que se direcionar para o segundo aeroporto lá no Acre, né? Então ele continua: que nos poupem a repetição do choro e dos gritos de dor das nossas irmãs que se faziam companheiras de viagem. Todo esse coro de lágrimas e preces ainda soa dentro de mim. Por mais que buscássemos suprimento, a sustentação da máquina, semelhante suprimento de recurso, era impossível nas condições em que nos achávamos. Acabou o combustível do avião. E o choque brutal foi amenizado, olha bem o que ele vai falar, pela assistência do pessoal de serviço nas ambulâncias da providência divina, que nos esperavam sem que os homens, nossos irmãos, se dessem conta de semelhante auxílio. Então já tinham ambulâncias no plano espiritual esperando aqueles que iriam desencarnar, que foram todos que estavam dentro do avião, né? Quando notei que mãos vigorosas me erguiam do chão, restituindo-me o pensamento, a fim de compreender toda a extensão do acidente de que fomos vítimas, entendi que o socorro espiritual é muito maior do que poderíamos imaginar enquanto na Terra. Isso aqui é um ponto importantíssimo, gente. A gente tem que entender que o socorro espiritual é sempre maior do que aquilo que a gente espera. E foi o que aconteceu com todo esse grupo, né? Fomos hospitalizados fraternalmente em recantos socorristas sediados na terra mesmo. E gradativamente retornamos à própria personalidade, cada qual de nós com determinada soma de preocupações, conforme os laços e muitos que deixamos na retaguarda. Essa base de apoio nos favorece e nos prepara ante o futuro, auxiliando-nos a inflar coragem e paz nos entes queridos que ficaram no plano físico, e vamos seguindo com as melhoras espirituais que a nossa compreensão nos possibilita. Cada amigo e cada irmão se reconforta e se restaura à medida que aceita o acidente doloroso, revigorando-se na fé em Deus, cujas leis funcionam em toda parte. Olha bem, que mensagem madura desse jovem, né? Seja dentro de noites tempestuosas em que carros ameaçados pela tormenta zigue-zagueiam na lama diante do vento que os empurra para o desconhecido, seja nas embarcações transviadas no mar encrespado de ondas perigosas e gigantescas, impelidas para os rochedos ocultos na amplidão das águas que a fúria dos tufões desgoverna, ou seja nos ares, quando vemos a nossa nave voadora em crise, prestes a se despenhar nos abismos do mundo, seja em qualquer parte, as leis de Deus estão presentes, vigiando os elementos e controlando-os, ou muitas vezes deixando-lhes inteira liberdade para os acontecimentos considerados infelizes, operando unicamente segundo o critério de nossos méritos ou de nossas dívidas. Só esse trecho aqui, gente, daria para a gente falar meia hora aqui sobre a justiça e o amor de Deus, né? Mas você vê que lucidez desse moço, com tão pouca idade, trazer considerações tão profundas quanto essas que ele nos trouxe aqui. Naquelas horas difíceis que felizmente já ficaram para trás, imperaram os nossos débitos, né? Olha só, e caímos, não sem o amparo das mesmas leis divinas que pertencem aos domínios da justiça e se exercem nas faixas da misericórdia. Gente, ele está falando uma coisa importante. Deus é amor, é justiça. É justiça e amor. Ao mesmo tempo que os nossos débitos acabam sendo, digamos,
de algum modo cobrados dessa forma como aconteceu a esse jovem, também o mesmo amor divino, a misericórdia de Deus nos ampara nessas horas. Ninguém fica sem amparo, né? Existem imensidades e mais imensidades no amor infinito de Deus para que não sejamos arrojados ao túmulo e à morte sem amparo e defesa. Então, aí está aqui. Deus ajuda o tempo todo, mesmo nas piores condições. Graças a Deus, vencemos parecendo vencidos. E embora dessemos a ideia de criaturas derrotadas, as mãos daqueles benditos ceareiros do Senhor nos levantavam em triunfo. Então estavam todos vivos, mais vivos do que nunca. Dá até para imaginar a cena. Um avião espatifado no chão, vários corpos espalhados, mas os espíritos sendo ajudados por amigos do plano espiritual, colocados em ambulância, em macas, sendo transportados para hospitais de socorro aqui na crosta terrestre mesmo, e sempre buscando trazer conforto para aquelas pessoas que estavam passando por esse difícil transe, que é a desencarnação através de um acidente, né? Por isso, querida mãezinha Piedade, se sofremos, a nossa provação terminou. E após o rescaldo escabroso do acontecimento, já nos preparamos todos a fim de ser úteis aos nossos entes amados que ficaram no mundo. Desejo que o seu coração e o do Papai Luiz e das irmãs queridas Ana e Sandra saibam disso. E com o reconforto das preces que nos endereçaram, aqui me comunico para agradecer aos familiares e todos os amigos que nos lembraram comovidamente. Comovidamente também retribuímos os votos de paz que nos enviaram, pedindo a Jesus que os recompense. Não me sendo possível ser mais extenso, porque tinha mais gente para escrever lá, e agradecendo aos integrantes de nossa bendita reunião pela possibilidade de algo lhe dizer, aqui me despeço do ponto de vista das letras, para estarmos sempre juntos, tanto quanto possível, nos caminhos da nossa vida diária. Então, os amigos familiares que desencarnam, que partem na nossa frente, sempre estão de volta para nos ajudar, para nos acolher, para nos auxiliar no dia a dia. Assim é com todos, gente. Então ninguém fica afastado um do outro, não, né? A gente pode não vê-los, mas pode senti-los. Receba assim, querida Mamãe Piedade, todo o carinho, toda a gratidão de seu filho, sempre mais seu, nas luzes da vida espiritual. Sempre o seu José Luiz. José Luiz da Silva Chapela. Então é isso, gente. Terminamos mais uma mensagem linda, com muito ensinamento, muito conhecimento profundo sobre a passagem da nossa vida material para a vida espiritual, o que nos acontece, como somos ajudados, sempre pela misericórdia divina. E fica aí então a mensagem para vocês refletirem e compartilharem com os amigos e com aqueles que eventualmente estejam passando por situações parecidas com a dessa mãe, desse pai e desse moço aqui. Tá bom? Um beijo aí no coração de vocês. Voltamos na próxima semana, se Deus quiser.